Como dizer bom dia em francês? É só bonjour? Tem variação? Como que eu faço quando tá ficando de tarde? E quando fica de noite? Se você já se fez alguma dessas perguntas, fica comigo que hoje eu vou trazer tudo sobre o bom dia do francês. E aí galera, meu nome é Renan, eu sou professor de francês e nesse canal eu compartilho dicas de francês para te ajudar nessa jornada para aprender esse idioma tão bonito, esse idioma tão necessário, esse idioma tão, às vezes, maluco. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo com seu amigo que tá aprendendo francês e também deixa aqui nos comentários que outros temas você quer que eu traga aqui pro canal, tema de pronúncia, gramática, o que vocês quiserem. Eu vou ler todos os comentários e quem sabe eu não trago aqui o tema que você sugeriu. Então, sem mais enrolação, bora falar aqui sobre o bom dia do francês e a principal expressão pro bom dia do francês é bonjour. Muita atenção na pronúncia do OU. É o nosso U normal do português. Bonjour. Bonjour, não vai ser bonjour. Bonjour. E qual que é a diferença desse bonjour para um bom dia normal assim no português? Tem alguma diferença? Tem alguma sacada aí? E pessoal, a grande diferença aqui, a grande questão do bom dia do francês é que ele é muito mais usado como uma saudação do que simplesmente desejar que a pessoa tenha um bom dia. O que eu quero dizer? O bom dia do francês, ele vai ser muito a sua apresentação quando você está chegando num lugar. Só que tem um detalhe, você vai usar o bonjour mais ou menos ali das 6 da manhã, né, quando inicia a manhã, até mais ou menos umas 5 horas da tarde. 5, 5 e meia, 6 horas ainda dá, fica estranho, mas ainda dá. E a questão é essa, mesmo se tiver de tarde, eu vou seguir usando o bonjour. Quando eu passo ali das 6 e meia, 7 horas, a minha opção vai ser o bonsoir. Bonsoir vai ser também aqui uma saudação, mas uma saudação quando eu tô chegando em algum lugar de noite. Então, recapitulando, eu tenho bonjour até mais ou menos ali às 5 horas da tarde. Passou disso, eu vou usar bonsoir. Alguns exemplos de frases com bonjour. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Seria aqui, bom dia, tudo bem hoje? O que tem aí para hoje? Um outro exemplo legal, bonjour à tous, merci d'être venu si tôt. Bonjour à tous, merci d'être venu si tôt. E traduzindo ficaria aqui, bom dia a todos e obrigado por terem chegado tão cedo. Um detalhe interessante, pessoal, é que o termo bonjour, ele é um termo tanto formal quanto informal. Então não faz diferença você chegar num lugar, num contexto informal e dizer bonjour e também num contexto mais formal, numa reunião de trabalho, alguma coisa do tipo. Você consegue usar o bonjour nos dois casos. Existem outros protocolos de etiqueta um pouco mais formais para situações formais e saudações mais informais, como por exemplo salut e também o coucou. Mas se você ainda não lembra bem, se você ainda não está muito seguro dessas outras saudações, vai utilizando o bonjour, que é sucesso. Agora, uma outra questão interessante aqui é a diferença entre bonjour e bonne journée. Por que isso? A gente tem no francês, além da expressão bonjour, a expressão bonne journée, que significa bom dia, só que num contexto um pouco diferente. E aqui, para eu fazer a diferenciação para você, é mais fácil eu explicar diferenciando os termos jour e journée. Jour é o dia, mas eu vou quantificar esse dia, então eu posso dizer, por exemplo, un jour, deux jours, trois jours e assim sucessivamente. É uma forma de quantificar dias, como por exemplo no calendário. Enquanto que o termo journée também significa dia, só que num contexto mais do período, tempo decorrido do dia. O dia em si, vamos colocar dessa forma. Então, se eu digo bonne journée, quer dizer que eu estou desejando que a pessoa desfrute do dia. Então, não necessariamente aqui vai ser uma saudação. Eu posso estar saindo do lugar e dizer bonne journée se ainda tiver dia para a pessoa desfrutar. Um exemplo aqui seria bonne journée, profite bien du soleil. Então seria aqui, bom dia, desfrute do sol. Estou sendo aqui bem claro, inclusive, que ainda tem dia acontecendo. Um outro exemplo, um pouquinho mais formal, seria merci beaucoup, bonne journée à vous e a votre famille. E aqui essa expressão é bem mais formal. Eu estou usando o vous justamente para passar essa ideia de formalidade, como se eu estivesse desejando aqui que a pessoa tenha um bom dia e também a família dela. Então, sempre que você estiver despedindo de alguém, mas ainda está de dia, a pessoa ainda vai ter horas do dia para desfrutar, você quer que ela desfrute de um bom dia, você vai se despedir usando bonne journée. Tá, mas e se eu estiver saindo do lugar de noite? Aí é um papo para o próximo vídeo. Então, resumindo aqui, eu tenho o bonjour, que é a expressão coringa aqui, que é uma saudação que eu estou chegando no lugar. Eu uso mais ou menos ali das 6 da manhã até as 6 da tarde. E passando disso, eu vou usar o bonsoir, que seria aqui o boa noite. Então, eu posso usar o bonjour tanto de dia quanto assim de tarde, ou até mesmo de tardinha. E além do bonjour, eu também tenho o bonne journée, que é também um bom dia, só que um pouco mais de despedida no contexto que a pessoa desfrute do dia que ainda está acontecendo. Então, é assim que você vai dizer bom dia em francês. E aí, curtiu aprender mais sobre isso?
isso. Se você quer aprender mais coisas do francês, tanto essas questões de saudações, como questões de vocabulário, questões de pronúncia, para você conseguir falar francês com fluência, com convicção nesse ano de 2025, eu vou deixar aqui na descrição o meu curso Francês com Renan Poliglota. E esse curso, pessoal, é um curso pensado em você, estudante brasileiro. Eu peguei aqui as principais dúvidas que os brasileiros têm quando aprendem francês, principalmente dúvidas de pronúncia, sons do francês que não existem no português, expressões que eles de fato usam na França, francês de outros países francófonos e muito mais. Então é um curso muito completo. Você vai ter aqui francês para mercado de trabalho, você vai ter francês para viagem, você vai ter as 640 palavras mais usadas do francês, francês com música, com série, francês com podcast e muito mais. Então é um curso super completo. Eu vou deixar aqui na descrição. Corre lá e confere. E se você chegou até aqui, eu vou linkar esse vídeo aqui onde eu falo como dizer boa tarde em francês. Então saindo desse vídeo, você vai lá e confere esse vídeo também sobre o boa tarde. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.